Todo empreendedor tem um propósito, e o Rangel quer convencer os tubarões a embarcarem com ele nessa viagem bem planejada. Olá, tubarões! Bem-vindos a bordo do Sonder, um app de turismo e entretenimento focado para o mercado LGBT. Por meio de conteúdo diverso, informação relevante e ofertas que são pensadas para a nossa comunidade, o nosso aplicativo promete mudar a experiência de viagem e torná-la ainda mais simples e divertida. Nesse modelo, nós temos alguns pilares de receita, que são os comissionamentos de venda, a inserção de publicidade e mídia editorial e também a venda de um serviço de assinatura premium. Nós já alcançamos 8 mil usuários nessa jornada. Eu tenho uma proposta para vocês de um investimento de 350 mil em 15% da minha empresa para continuar contando essa história. Então eu agradeço e espero muito conversar com vocês sobre o Sonder e essa jornada. Me fala uma coisa, essa caixinha, o que é? Uma caixinha pra gente aqui? Isso, tem, eu trouxe um pequeno gift para vocês, só para mostrar um pouco do nosso espírito. Aí a gente tem dois brindezinhos, né? Uma mala de viagem para identificar as malas de vocês. Ah, isso é maravilhoso. E uma balancinha, porque a gente Nossa, sabe muito daquele útil. sufoco Nossa, que a gente é passa. Não, e é legal o confete que tem aqui dentro, Sim, né? é para Que dar já um pouco uma de espírito, festa, né? assim, né? A gente quis pensar um pouco assim, vamos trazer alegria, né? A gente tá precisando disso agora, pelo menos remeter, né? Uma folia, né? A gente tá precisando disso. Aproveita e conta pra gente o que faz, então, o aplicativo. É uma rede social onde, primeira coisa, você interage com os pares e pode, por exemplo, buscar pessoas para viajar com você. Legal. Segundo, a gente consegue ali conectar diversos outros players do mercado de turismo para que você acesse os conteúdos e os serviços por ali. Então, eu tenho online travel agencies, destinos internacionais trazendo ofertas para dentro do Brasil, focando no mercado brasileiro. Então, no fim, é uma rede social, não é isso? É uma rede social, mas é um marketplace. Essa é uma palavra super importante, porque ao mesmo tempo que eu crio esse ambiente de interação, para a indústria de entretenimento e turismo, é o foco para você oferecer produtos que são extremamente pensados para a comunidade. Qual o diferencial? Como é que lá. você se diferencia? Porque eu tenho muitos amigos gays e tal. Hotel. Então, Kaique, Como é que essa você pergunta é ótima. me explica, porque assim. é hotel, mas assim, sabe quando você olha para o hotel e entende que você pode, primeira coisa, se sentir seguro dentro desse hotel. Não é qualquer hotel que te oferece isso. E você saber qual é o hotel que te oferece isso é um ponto crucial. Dá mais exemplo, assim. Engraçado, Esse é porque quando você falou hotel, eu falei, vou dar a resposta para ele em cima de hotel. Outras coisas, tá? Qual trecho da cidade eu posso andar e eu não vou, por exemplo, sofrer preconceito? Essa é uma outra questão. E aí também vai depois, por exemplo, de interesses. Por exemplo, o público LGBT gay, por exemplo, tem um interesse de festivais, tem um interesse de cidades mais cosmopolitas. Não, aí Já as é legal, aí lésbicas, tem uma curadoria legal. Já as lésbicas gostam mais de viagens para natureza, para mais viagens de romance, casal. Mas isso é tudo feito manual, essa curadoria, ou você criou uma Qual que é o meu inteligência sistema por trás? hoje, para você Sim. entender, Carol? A gente começa com uma curadoria própria. O objetivo é, aos poucos, tornar a comunidade bem ativa e a gente gamificar a relação deles dentro do aplicativo. Legal. Quanto mais eles postam, quanto mais eles contam histórias ali dentro, mais relevância eles ganham dentro da proposta. E aí eu passo a usar o conteúdo deles como uma base de interação. porque o Go Proud, fine, tá tudo certo. Agora, Sonder, de onde veio esse nome? Sonder Por quê? é uma palavra nova de um dicionário de termos obscuros do inglês, mas o significado é muito legal. Diz que cada pessoa que passa por nós tem uma história que é muito rica, tanto quanto a sua, e que você merece descobrir e trocar com essa pessoa. Nossa, que animal, Então, sério? o nome, para nós, ele é muito do nosso DNA. A gente acredita, e nós acreditamos de verdade, que quando a gente viaja, a gente se conecta com novas culturas, a gente abre a nossa mente, a gente aprende a respeitar melhor as pessoas. Então, para nós, isso é muito latente na nossa conversa. Viagem é a única coisa que ninguém tira da gente. Ninguém tira. Esse é pro resto da vida. E a gente volta mais rico dela, né? Como é que você passou ou está passando esse momento de pandemia, que essa é uma indústria que sofreu muito, né? Polinário, esse momento foi muito complexo para todos nós. Eu imagino que para todos os negócios, né? E a gente se focou nesse momento específico em ouvir melhor as pessoas, ouvir melhor os usuários, o que eles eventualmente estão gostando, o que eles não estão gostando. Você melhorou o aplicativo? Sim, a gente tinha uma série de funcionalidades e aí a pessoa se perdia um pouquinho no UX do aplicativo. Então a gente optou agora por simplificar. Mas você Prazer. demorou 3 anos para descobrir isso? As respostas talvez elas não foram tão rápidas, porque a gente sentiu que a gente tinha que aprender mais também.
Qual é a tua estrutura do Sonder? Qual que era ou qual que é agora? Mudou? Hoje eu tenho uma estrutura super enxuta. A estrutura sou eu. Eu trabalhei para chegar nisso. E como foi antes da pandemia? Antes da pandemia, eu tinha uma equipe editorial trabalhando comigo, um time de desenvolvimento focado dentro de uma incubadora, tá? Que é um dos meus outros investidores que vem do mercado financeiro também para me dar um suporte. Você tem um investidor? Eu tenho investidores. Investidores? Sim, eu tenho 3 investidores que entraram comigo no projeto. E eles têm quantos por cento? Hoje, dentro dessa estrutura, eles têm 36%. E o restante é só você? Eu tenho 51% da empresa, 51,5%. Os meus sócios investidores que já saíram do projeto, a gente fez um acordo, eles optaram por acompanhar outros projetos. Eles têm cada um 2,5% por serem os fundadores e por terem criado o projeto comigo. Quais são os produtos que você quer oferecer? Monetização, como é que a gente alavanca? A gente vai fazer uma parte desse aporte que eu pedi para vocês é direcionado para a gente trabalhar a aquisição maior de usuários, tá? Nosso objetivo é chegar até o final de 2022, dependendo aí, é um flight de 12 meses, tá? E a gente adquirir mais 20 mil usuários. Quanto mais usuários eu tenho na plataforma, mais relevante para negócios ela fica, tá? E eu consigo atrair com isso mais anunciantes, mais parceiros de negócio. E quanto vai faturar? Nosso planejamento quando que vai retornar esse dinheiro? Assim que a gente conseguir colocar a nova versão no ar, a gente tem um faturamento no primeiro ano, considerando aí a assinatura premium do conteúdo, inserção de mídia e publicidade e transações, a gente chegar no faturamento de 420 mil no primeiro ano, tá? E a margem? Eu preciso pensar para te dar essa resposta, eu não tenho esse número claro aqui assim. Acho que você não entendeu. Você fez uma projeção Certo. de faturamento. Sim. A pergunta é, quanto vai sobrar de lucro? Dessa conta. Isso. Uns Na sua 150 projeção, mil. no seu desenho. É, uns 150 mil, pelo menos. Você tem ciência que você vai precisar de mais capital, né? Sim. Tô preocupado com as participações aqui. Você já cedeu 36%, é isso? Não, qual que é a ideia aqui? Esses valores que a gente tem, a ideia com a entrada de vocês, a gente fazer a diluição. Mas tudo bem, o que eu tô preocupado é que vamos precisar fazer novas rodadas, porque esse dinheiro, sabemos todos aqui que não é suficiente para cumprir com a jornada. Sim. Você tá bem diluído já. Eu tô fora. Não é o momento oportuno de estar fazendo um investimento, tanto é que você tirou o pé, ficou só você, tá certíssimo. E eu acho que tem que esperar um pouquinho para fazer uma retomada. Então, por esse motivo, eu tô fora. Eu não consegui entender de fato a principal proposta de valor. Ficou tudo muito confuso. Então, por conta disso, eu tô fora. Eu sou do mercado financeiro, né? Então, os números tinham que estar na ponta da língua para mim. E por esse motivo eu tô fora. Você tinha tudo pra gente ser sócio. Certo. Se você tivesse trazido outro valor de valuation. Por esse motivo, eu tô fora. Obrigado, meu velho. Gente, obrigado. Daniel, Obrigado parabéns, mesmo. sucesso, viu? Bem-vindo ao Shark Talk, um bate-papo com os tubarões da 5ª temporada do Shark Tank Brasil. Toda semana você vai poder acompanhar um pouco mais sobre cada Shark e o que eles pensam sobre o programa e sobre o cenário econômico mundial. Cada sexta-feira eu vou conversar com um tubarão e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o que passa na cabeça dos comandantes do tanque. Eu gosto muito de seguir uma filosofia, né? Que se chama assim, follow the money, ou seja, onde é que está o dinheiro do teu público, onde é que está o dinheiro da tua audiência, do seu usuário, qualquer outra coisa nesse sentido, né? Estamos de volta com o Shark Talk e hoje a gente vai conversar com uma Shark que é conhecida por investir em tecnologia. Camila Farani começou a carreira gerenciando o Café da Família e hoje é presidente do G2 Capital. Além disso, ela tem um portfólio de 40 startups de base tecnológica. Antes de iniciar o papo, quero te convidar para se inscrever no canal, dar like no vídeo, que é muito importante para fortalecer, e também compartilhar com seus amigos, porque é muito melhor assistir junto, né? Olá, Camila! E aí, como é que você tá? Eric, maravilhosamente bem. Um pouquinho cansada, né?
Podemos. A pessoa acha que, né, que a gente posta lá nos nossos stories o tempo inteiro aquele glamour, aquela coisa como um todo, mas não vê o dia a dia, que são as negociações, né? Exatamente. E colocar a mão no bolso, né? Cansa colocar a mão no bolso? Depende, às vezes depende. Camila, queria que você contasse como é que foi essa experiência de voltar ao tanque numa 5ª temporada. Você já estava acostumada, mas agora num momento bem diferente, né, Camila? Acho que é importante dizer que essa temporada ela foi uma temporada realmente onde vieram muitos negócios que tiveram desafios durante a pandemia, mas teve um saldo que foi um saldo muito positivo, na minha concepção. Foi realmente as pessoas não só as pessoas que se reinventaram, as pessoas que conseguiram passar por esse desafio e principalmente tiveram a coragem de até o Shark Tank, né? Porque precisa ter coragem, né? Precisa passar por uma triagem, acho que é importante dizer isso. Para mim, era muito importante ouvir como é que eles tinham lidado com o período da pandemia, em todos os aspectos, né? Não só no aspecto de provisionamento financeiro, mas também no aspecto da pressão do momento, no aspecto do comportamento emocional. Então, já imaginava com uma certa ansiedade. E você, Camila, como foi esse período da pandemia? Tipo, foi difícil para todo mundo, né? E muitos negócios fecharam, muitas pessoas quebraram. Eu queria saber como isso impactou na sua vida, seja pessoal, seja nos negócios. Mudou muita coisa? Eu acho que mudou, assim, mudou em alguns aspectos, né? Mudou em aspecto financeiro, porque como eu tenho algumas unidades de negócio, né? Então nem todas foram tão bem. Então, por exemplo, os restaurantes, eles praticamente 90% fecharam, né? São dos restaurantes de onde eu vim, né? Da área de alimentação, então existem até hoje, né? Então foi ali onde tudo começou. Então tem uma coisa muito mais emocional até do que financeira ligada a isso, né? Então eu tive um dia que eu chorei uma manhã inteira. Eu falei, caramba, né? Então naturalmente, né? Teve um aspecto emocional. Esse foi o primeiro baque, né? Sim. E isso também teve um baque financeiro. Então a primeira coisa que eu fiz, eu falei, caramba, né? O que eu preciso fazer agora? Então eu preciso fazer um plano de contingência, né? Um plano de contingência geral, então das 2 holds, né? Eu tenho 2 holds, uma com foco em economia real, outra com foco em empresas de tecnologia, né? Eu falei, pelo fato de você ter esses 2 braços, né, da economia real e da tecnologia, imagino que você deve ter conseguido fazer esse cross entre essas 2 holdings, né? E acho que é aí que assim, vamos dizer assim, é a beleza, né? Assim, acho que essa é uma mensagem boa pra gente passar para as pessoas e principalmente para os empreendedores, né? Que você também é importante você olhar outras áreas para você poder capilarizar o seu capital. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço há 20 anos na minha vida. Então, antes eu investia nos meus negócios, continuo investindo em negócio próprio, não vou deixar nunca de ser empreendedora, mas também continuo investindo em outros negócios, agora muito mais ligados à área de tecnologia de outras pessoas, né? Então... Não, é o velho não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso aí, exatamente. E você acha que o mundo físico hoje depende mais do mundo digital? Você acha, qual que é a importância hoje do digital no empreendedorismo? Eu acho que, na verdade, não é uma dependência, né? É uma complementariedade. E pra mim é ótimo, né? Eu que venho desde a primeira temporada defendendo o digital. Eu não consegui sentir essa capacidade, tanto sob o aspecto de negócio, quanto o aspecto menos da tecnologia. Eu tô fora. Sou investidora anjo e eu sou investidora de e-commerce também. Eu gosto de pensar grande, eu gosto de pensar global, eu não quero pensar pequeno. Você tem no Brasil de unicórnio Gympass, que é um software as a service. Você tem resultados digitais, que é um software... Além dessa questão da tecnologia, vem também uma questão educacional. Os dados são o novo petróleo. Exatamente. Obrigado, Camila. E eu acho que é importante dizer assim, não é só de se falar de transformação digital, que é um nome bonito. A transformação digital não é simplesmente você ter só um site. Eu gosto muito de seguir uma filosofia, né, que se chama assim, follow the money, ou seja, onde é que está o dinheiro do teu público, onde é que está o dinheiro da tua audiência, do seu usuário, qualquer outra coisa nesse sentido, né? Que no fim, você sabe que a estratégia de multicanais sempre foi uma estratégia boa. Agora ela só está um pouco mais alavancada pelo digital. E aí você tem 2 caminhos, né, Eric? Você pode achar que está tudo acabado ou você pode achar que você tem uma grande oportunidade, né? Sim. Eu, quando comecei a fazer investimento antes, todo mundo falava que eu era louca, isso não existia, que esse negócio de startup, isso não existe, imagina. Eu vou contar uma história engraçada, acho que eu nunca falei isso. A minha mãe, como eu fiz vamos dizer assim, não fiz a migração, né, mas eu sempre fiquei à frente dos meus negócios, né, ali no operacional do dia a dia. Quando eu comecei a fazer investimento anjo, mas cadê? A minha mãe não conseguia explicar o que era investimento anjo, não conseguia entender. Aí eu assumi a presença do Gavin Angels, eu já vinha começando a fazer investimento, mas assim, ela me viu sentada na cadeira do Shark Tank Brasil e analisando um pitch
Eu me lembro que ela tava chorando, ela falou assim, minha filha, agora eu consegui entender o que você tá fazendo. E eu já fazia uns 2, 3 anos atrás, há muito mais tempo. E é legal isso, né? Porque assim como acontece com a sua mãe, meio que acontece com todo mundo que assiste, né? Agora, o Shark, né, você principalmente, serve de inspiração para muita gente, por ser uma mulher tão jovem, investidora, com tanta experiência e tudo. Mas eu queria saber como isso impacta na sua vida, né? Desde que você entrou no Shark, você sentiu que isso teve um impacto na sua vida? Nossa, mas assim, eu posso classificar a minha vida A, S e DS, antes Shark Tank e depois de Shark Tank. O Shark Tank, ele realmente deu essa amplitude nacional, e que é muito bonito, não é só bonito para Camila, é muito bonito para o Brasil como um todo, né? Sim. Então, ele, antes de tudo, ele é um programa de educação. Então, o impacto que isso tem na minha vida, né, como educadora, né, assim, gostando de fazer isso, não tem absolutamente nada, nem nada no mundo que vá pagar isso, assim, não tem nenhum valor financeiro. Camila, muitas mulheres, principalmente mulheres negras, com quem eu converso, elas são apaixonadas por você, elas se veem representadas, elas começam a empreender, elas mudam de vida por conta de você, e eu acho que você também sabe disso. E eu queria saber como que você lida com isso. Olha, isso, assim, teve uma especial nessa temporada, que vocês vão ver. Eu não posso falar agora pra vocês, mas vocês vão ver. A hora da minha proposta, eu embarguei a voz, né, pra poder fazer a proposta. Mas depois que ela saiu do tanque, eu não conseguia parar de chorar, isso não foi filmado. Eu chorei também. E eu fiquei me perguntando, né, quantos nãos aquela mulher não teve na vida dela, né? E ela trouxe uma frase que foi uma frase que foi muito marcante. Ela falou assim, acho que foi o momento na minha vida que eu mais fui ouvida por pessoas tão importantes. Aquilo me impactou de uma forma, assim, que assim, eu me coloquei no lugar, assim, dela e lembrei de tantas coisas da minha vida. Eu tive um acontecimento na minha vida e que talvez, né, a custo de muita terapia, né, eu tenho o menor problema de falar isso, acredito que tenha sido isso. Eu tive um professor de história, de um colégio que eu estudei, que ele distribuía as notas em ordem de maior para menor, né? E chegou nas 2 últimas notas, e ele virou e falou assim, olha, eu vou dar agora a nota para uma aluna, é a última nota da turma, e que para mim essa aluna não merecia estar aqui, se essa turma não é o lugar para ela, para mim ela é uma excluída, e essa aluna era eu. Eita, e aí? E assim, esse professor, ele nunca, assim, eu digo assim, esse professor ele nunca me fez sofrer tanto, mas também ele nunca me ensinou tanto. Eu acho que é por isso que eu encontrei no empreendedorismo essa força, essa atitude de fazer com que as pessoas, elas tenham o compromisso e elas sejam protagonistas das suas histórias. Então, eu acho que tem uma boa ligação aí. Bom, você sabe que eu seria capaz de ficar aqui 4, 5 horas conversando sobre isso. Não tenho dúvida. Você sabe que eu também. A gente é de fato apaixonado por isso e, enfim, pelo programa. Mas eu queria finalizar pedindo para você resumir o ano de 2020 em uma frase. E eu queria que você também resumisse a previsão sobre 2021 também uma outra frase. Olha, sem dúvida nenhuma, o ano de 2020, a frase principal se chama desistir não é opção. E 2021, eu acho que cada vez mais as pessoas entenderem que, eu falo muito isso, o caminho mais curto entre 2 pontos é você realmente continuar executando, mas principalmente você continuar evoluindo como ser humano. É isso. Camila, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho incrível essa sua capacidade de transmitir o seu conhecimento, a sua história de uma forma tão humana. Não é à toa que as pessoas se identificam tanto com você como empreendedora, como investidora. E, enfim, você sabe que eu sempre aprendo muito. Então, parabéns aí pela 5ª temporada, tá demais, né? Eu que agradeço você, sempre com essa generosidade. E essa condução tão perfeita e tão humana, né? Acho que é legal falar isso, tão humana que você tem com os empreendedores. Fazer parte dessa família, né, há tantos anos, assim, só me deixa cada vez mais lisonjeada e certa da responsabilidade que a gente tem de elevar o nosso país para uma outra categoria.
Camila, muito obrigado mesmo, mais uma vez. E você não perca os episódios inéditos do Shark Tank Brasil no Sony Channel e aqui no canal do YouTube. Por isso que você tem que se inscrever para não perder nenhum vídeo, tocar ali o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário para a gente saber o que você achou do vídeo e, é claro, deixar um like e compartilhar com seus amigos que gostam de empreendedorismo. Valeu, até mais!